A perda que parecia castigo começou muito antes do dia em que tudo desmoronou. Começou nos pequenos pedidos repetidos, na rotina simples de quem acreditava que, insistindo o suficiente, uma resposta viria. Muito antes do barulho do mar engolir o casco de madeira, a história de Helena já vinha sendo tecida no silêncio da madrugada, no som baixo da sua voz falando com Deus enquanto o resto do mundo dormia. No final dos anos 1960, em uma cidade litorânea do Espírito Santo chamada Anchieta, onde o vento vinha com cheiro de sal e peixe, vivia Helena, uma mulher comum, conhecida por sua fé silenciosa e por nunca desistir fácil, mesmo quando tudo à volta parecia lhe dar motivos para isso. Helena era o tipo de pessoa que ninguém apontaria na rua como importante, mas que todo mundo da vila conhecia pelo nome. Filha de um pescador que morreu cedo e de uma lavadeira que sustentou a casa lavando roupa de outros, Helena crescerá vendo a mãe debruçada sobre bacias, esfregando pano, com o rosto voltado para a água e o coração voltado para o céu. Foi ali que ela aprendeu duas coisas ao mesmo tempo: que a vida era dura e que, ainda assim, alguém lá em cima podia ouvir quem insistia em falar com ele. Desde criança, se acostumou a ver a mãe acender uma vela num canto da sala, fazer um sinal de cruz apressado e dizer, baixinho: cuida da gente, meu Deus, porque, se não for o Senhor, não tem mais ninguém. Quando Helena se casou com Augusto, sentiu que estava começando uma nova versão dessa mesma história. Augusto era pescador, desde menino. O pai o levava para o mar quando ele ainda nem sabia nadar direito. Aprendeu a remar antes de saber escrever o próprio nome. O mar era tudo o que ele conhecia, tudo o que sustentava aquela casa simples perto da praia, com paredes caiadas, chão batido e uma rede pendurada num canto, onde ele se jogava depois das jornadas. Eles não eram miseráveis aos olhos da cidade, mas viviam no limite. Tinham o essencial, um teto que, mesmo com algumas goteiras, ainda os protegiam da chuva, um fogão velho que insistia em funcionar, uma mesa que sabia o peso de prato cheio e de prato raso. Quando o mar ajudava, havia comida e alguma tranquilidade. Nos dias de boa pesca, Augusto entrava pela porta com os ombros cansados, mas com aquele meio sorriso de quem sabe que, naquela semana, não vai faltar nada. Helena já reconhecia esse sorriso à distância. Bastava vê-lo vindo pela rua, com o corpo ligeiramente mais ereto, e ela já sabia que, naquela noite, o cheiro de peixe assado ia se misturar com o alívio no ar. Mas, quando o mar não ajudava, o que entrava pela porta não era só menos peixe. Era silêncio. Augusto chegava com o rosto fechado, jogava a camisa molhada num canto, lavava o rosto sem dizer muita coisa. Sentava à mesa, e depois de algumas garfadas, soltava as frases curtas que Helena já conhecia. Hoje não deu. Nesses dias, a casa parecia menor. O som das ondas, que em dias bons era música de fundo, virava um lembrete incômodo de que eles viviam à mercê de algo que nenhuma força humana podia controlar. Era nessa espera, entre um dia de fartura e outro de escassez, que Helena rezava. E é justamente aí que a história dela começa a se ligar, de algum jeito, com a sua. Todas as madrugadas, antes de Augusto sair com o barco, ela repetia o mesmo ritual. O despertador, que na verdade era o próprio corpo acostumado, fazia com que ela acordasse antes dele. O céu ainda estava escuro, a vila em silêncio, mas lá fora o mar já tinha um som de presença. Augusto levantava, tomava um café forte, comia um pedaço de pão dormido aquecido na chapa, vestia a camisa de sempre, ajeitava o boné desbotado. Helena levantava com ele, arrumava o café, dobrava a marmita improvisada com algum resto do jantar, colocava numa sacola de pano. Andavam juntos até a porta. Ali, na soleira, ficavam por alguns segundos só se olhando. Não era uma despedida dramática, mas tinha um peso. Os dois sabiam, ainda que nunca falassem, que cada saída podia ser a última. O mar que dava sustento era o mesmo mar que levava pai, tio, avô de muita gente ali. Ela o observava desaparecer na escuridão. Via a silhueta dele se misturar com a de outros homens. Via o grupo de pescadores se transformar num amontoado de sombras arrastando barcos até a beira da água. Via uma lamparina aqui, outra ali, e depois só o escuro engolindo tudo. Quando o último barquinho sumia atrás da linha de espuma, Helena sentia, todos os dias, uma pequena dor no peito, como se tivesse deixado metade de si lá fora. Voltava para dentro,
Acendia uma luz fraca, se sentava à mesa e fazia a mesma oração. As palavras eram quase sempre idênticas, não porque ela não soubesse dizer outras coisas, mas porque, para ela, insistir nas mesmas frases era uma forma de mostrar que ainda acreditava, que ainda esperava. Pedia proteção, pedia sustento, pedia um futuro menos incerto. Às vezes, ousava acrescentar um pedido a mais. Se for da sua vontade, meu Deus, que um dia a gente não dependa só disso. Que um dia, quem sabe, Augusto possa trabalhar de um jeito que não me faça vê-lo sumir no escuro assim todo dia. Ela falava isso. Ao mesmo tempo, se sentia culpada. Era como se estivesse pedindo para Deus mexer com algo que fazia parte da identidade do marido. Augusto amava o mar. Quem era ela para pedir uma vida diferente? Mesmo assim, em noites de chuva mais forte, em dias de onda mais alta, o pedido vinha. Os anos passavam, e o mar continuava mandando e desmandando na vida deles. E talvez seja essa parte que mais se parece com o que você vive, quando nada acontece de muito diferente, mas a sensação de cansaço só aumenta. Não é uma tragédia repentina. Não é um grande escândalo. É só a mesma coisa, repetida tantas vezes, que você já nem sabe mais se está vivendo ou apenas sobrevivendo. No começo de 1970, as coisas começaram a ficar mais difíceis. Primeiro, o peixe rareou. Alguns pescadores começaram a reclamar que o mar não era mais como antigamente. Uns diziam que era excesso de pesca, outros culpavam mudanças no clima, outros falavam de castigo de Deus. Fosse o que fosse, a verdade era que as redes voltavam com menos peso. E rede leve, naquele contexto, era sinônimo de cabeça pesada. Augusto começou a voltar mais vezes de mãos quase vazias. Ainda trazia peixe suficiente para 1 ou 2 dias, mas já não sobrava para vender como antes. Aqueles pequenos luxos que pareciam tão garantidos, a farinha de melhor qualidade, o sabão que não queimava as mãos, um pedaço de tecido novo, voltaram a ser substituídos por versões mais baratas, ou simplesmente cortadas da lista. Helena percebeu que as conversas à mesa começaram a girar menos em torno de histórias engraçadas de mar e mais em torno de contas. Se esse mês vier pouco, a gente atrasa o quê? A luz ou o fiado da venda. Além disso, o motor do barco começou a falhar. Não era um motor novo. Tinha sido comprado com muita renúncia, num acordo que envolveu meses de pagamento, consertos feitos pelo próprio Augusto, jeitinhos para durar mais um pouco. Em alto mar, um motor é quase um companheiro de vida. Quando ele falha, a sensação é de traição. Augusto, que até então confiava naquela máquina como extensão de si mesmo, começou a desconfiar a cada barulho diferente. Uma vez, o motor apagou no meio do caminho. Ele teve que remar por um tempo que pareceu infinito. Voltou para casa com as mãos cheias de bolhas e o orgulho machucado. Homem sem motor é como homem sem perna, comentou com um amigo, numa mistura de piada e confissão. O amigo riu, mas Helena, ao ouvir, sentiu o peso daquela frase. Ela também começou a perceber uma mudança na postura dele. Augusto sempre foi homem de poucas palavras, mas agora o pouco que falava vinha carregado de preocupação. Às vezes, sentado no batente da porta, ele ficava olhando para o mar, como quem tenta tirar uma resposta da linha do horizonte. Ela se aproximava, oferecia café, sentava ao lado. Tá pensando no quê? Perguntava. Tô pensando que não sei até quando isso aqui segura a gente. Ele respondia, sem tirar os olhos da água. Isso aqui, era tudo. O mar, o barco, a vila, o jeito de viver. Era como se, além do barulho da onda, Helena começasse a ouvir um outro tipo de som. O da corda ficando fina demais, prestes a arrebentar. E, se você já viveu um período assim, em que sente que algo está para acontecer, mas não sabe o que nem quando, sabe o tipo de angústia que isso traz. Ela começou a rezar de um jeito um pouco diferente. Antes, pedia proteção e sustento. Agora, pedia sinal. Meu Deus, o Senhor sabe que eu não sou boa de entender recado pela metade. Dizia, uma noite, com a testa apoiada nas mãos. Se for pra gente continuar assim, me dá força. Se for pra mudar, me mostra. Eu não tô enxergando nada. Eu não sei se o que eu tenho que fazer é segurar esse barco com unhas e dentes ou deixar ele ir embora. Ela pedia um sinal, qualquer coisa. Uma palavra na boca de alguém. Um convite diferente, um sonho claro.
Esperava por algo que se destacasse do resto, como quando uma onda vem mais alta que as outras e todo mundo na praia percebe. O sinal veio, mas não da forma que ela imaginava. E, muito menos, no tempo em que ela achava que estava pronta para ele. Numa manhã de mar agitado, o vento soprava mais forte do que o normal. As nuvens corriam rápidas lá em cima, como se o céu também tivesse pressa. As ondas batiam com mais força na praia, levantando espuma branca. Aqueles que conheciam o mar de longa data olhavam e murmuravam: hoje é dia de respeito. Alguns pescadores, depois de observar o movimento da água por alguns minutos, decidiram não sair. Não vale o risco, não, disse um, puxando o barco de volta para a areia. Eu tenho 3 meninos pequenos em casa. Prefiro ver eles com fome um dia do que ver eles sem pai para sempre, comentou outro. Augusto estava ali, vendo tudo isso, sentindo, no corpo, o aviso que a natureza dava. Mas, junto com esse aviso, vinha um peso na cabeça, o caderno da venda cheio de números do lado do nome dele, a voz da dona da casa cobrando o aluguel, o vestido velho de Helena que ele prometera trocar quando as coisas melhorassem, a antiga vontade de ter, quem sabe, uma geladeira para não depender do gelo do vizinho. Ele olhou para o mar, olhou para os colegas, olhou mentalmente para a própria despensa. Eu vou, disse, mais para si do que para os outros. Augusto, pensa direito. Um amigo insistiu. Hoje o mar não quer ninguém. Não. O mar nunca quer ninguém. Mas a gente vai assim mesmo. Ele respondeu, com uma tentativa de humor que não enganava ninguém. Eu volto antes da maré virar. Helena, na porta de casa, via a cena de longe. Viu Augusto empurrar o barco. Viu o esforço dele e dos outros homens lutando contra a força da água. Viu o casco subir e descer nas ondas. Viu, principalmente, algo que não gostou. A forma como o barco parecia menor naquele dia. Não em tamanho real, mas em comparação à raiva do mar. Ela sentiu vontade de gritar. Não vai. Mas as palavras morreram na garganta. Helena nunca quis ser o tipo de esposa que manda e desmanda no ofício do marido. Sabia que, se ele ficasse em terra por medo dela, depois, não tivesse dinheiro, se culparia. Então, engoliu o medo e fez o que sempre fez. Correu para dentro, sentou à mesa e rezou. Deus, o Senhor sabe que eu nunca pedi para tirar o mar da vida dele. Começou, com a voz trêmula. Mas hoje eu tô com medo como há muito tempo não tava. Eu não tô pedindo para o Senhor mandar muito peixe. Não. Tô pedindo só para ele voltar inteiro. Só isso. O resto a gente vê depois. Horas depois, enquanto ela lavava algumas panelas, ouviu uma movimentação diferente lá fora. Gritos. Passos apressados. Mulheres chamando o nome umas das outras. O tipo de barulho que qualquer vila de pescadores conhece bem e que ninguém quer ouvir. O barulho de notícia ruim chegando da praia. O coração disparou. Ela largou o que estava fazendo, secou a mão no pano de prato, correu até a areia. Viu um grupo de gente em volta de algo. No caminho, ouviu fragmentos de frases, virou o barco. A água estava alta, puxaram ele a tempo. As pernas quase fraquejaram antes dela chegar perto o suficiente para entender. No meio daquela roda, estava Augusto, sentado numa cadeira improvisada, enrolado num cobertor, o cabelo pingando água salgada, os lábios roxos, os olhos ainda arregalados, como se continuassem vendo a onda que tinha passado por cima dele. Ao lado, pedaços do barco. Uma tábua aqui, uma parte da proa ali, restos de rede encharcada. Um vizinho explicou, em frases rápidas, tudo o que tinha acontecido. Que o mar engrossou mais rápido que o previsto. Que o motor falhou na hora errada. Que uma onda lateral pegou o barco de surpresa. Que Augusto caiu na água. Mas, graças a Deus e à rapidez dos outros, foi puxado de volta. Que tentaram salvar o barco, mas a força da água arrastou o casco rachado para mais longe, até que sumiu de vista. Augusto estava vivo, mas o barco, não. E essa mistura de alívio gigante com uma perda imensa é difícil de descrever. Ela abraçou o marido, chorou na frente de todo mundo, sentindo o cheiro de mar e de medo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que agradecia por ele estar ali, inteiro, uma parte dela olhava por cima do ombro para o mar, quase em desafio. Era isso. Era esse o sinal. Precisava ser desse jeito. Naquele dia, a casa de Helena não foi apenas cenário de volta de trabalho. Foi cenário de volta da quase morte.
Ela tirou a roupa molhada de Augusto, secou o corpo dele com uma toalha velha, o colocou na cama, colocou cobertores. Enquanto ele tremia de frio e do susto, ela tremia por dentro, pela noção clara de que tudo tinha mudado radicalmente. À noite, quando finalmente conseguiu sentar à mesa, depois de garantir que Augusto dormia, tentou rezar. Mas o sentimento era estranho. Se dissesse obrigada por não ter deixado ele morrer. Era como se estivesse aceitando o pacote completo, que incluía a perda do barco. Se dissesse por que o Senhor deixou isso acontecer. Era como se estivesse acusando o mesmo Deus a quem sempre pediu proteção. Ela ficou ali, mãos juntas, olhos abertos, olhando para a parede. As palavras não vinham. O peito estava cheio, mas a boca estava seca. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio entre ela e Deus não era o silêncio da rotina, mas o silêncio pesado da incompreensão. Os meses seguintes foram um teste feito de pequenos cortes. Sem o barco, Augusto não podia simplesmente voltar a trabalhar. Ele tinha perdido, junto com um pedaço de madeira e um motor, a sua ferramenta principal, em parte, sua identidade. Ele era pescador sem barco. E isso, naquela vila, era quase uma contradição ambulante. Ele começou a ir até o porto todas as manhãs, mesmo sem ter embarcação. Ajudava os outros pescadores a empurrar os barcos, puxar rede, organizar caixas. Em troca, recebia um pouco de peixe, umas moedas. De vez em quando, alguém pagava um pouco mais por um serviço extra. Mas nada disso se comparava ao que era ter o próprio barco, as decisões que ele tomava, ao respeito que tinha. Helena, por sua vez, intensificou o que já fazia. Começou a cozinhar marmitas para trabalhadores, a vender comida para quem saía cedo, a fazer pratos sob encomenda nos fins de semana. Suas mãos, que antes tinham um ritmo mais organizado, café, almoço, janta, roupa lavada, casa arrumada, agora não tinham descanso. Ela parecia estar sempre com um pano na mão, uma panela no fogo, uma conta na cabeça. A casa, antes cheia de esperança simples, agora era um lugar de preocupação constante. Cada vez que Augusto chegava com pouco peixe ou nenhum, ela fazia contas mentais. Dá para esse mês? Chega até tal dia. O que corta? O que adia? Helena ainda acreditava. Não tinha virado descrente, mas sua fé agora tinha olheiras. Era uma fé cansada, que já tinha feito perguntas demais sem resposta. Rezava perguntando o motivo de tanta perda. O Senhor podia ter mandado a onda de outro jeito. Dizia, uma noite, olhando para um ponto fixo no teto. Podia ter assustado ele um pouco, mas deixado o barco. Podia ter quebrado um pedaço que desse para consertar. Mas não. Levou logo tudo. O que foi que a gente fez? O que foi que eu pedi errado? Ela falava com Deus não mais como a moça submissa que aceita tudo sem perguntar, mas como a mulher que já apanhou tanto que se sente à vontade para, pelo menos, dizer: eu não entendi. Era ousadia. Talvez. Mas era, também, honestidade. E o silêncio continuava. Ou, pelo menos, parecia continuar. Porque, enquanto ela falava com o teto, uma outra conversa começava a acontecer em outro lugar. Foi nesse período de total incerteza que Augusto recebeu a proposta que mudaria tudo. Um conhecido, Carlos, que trabalhava num estaleiro ali da região, uma empresa que fazia reparos em barcos, reformava cascos, pintava, trocava motores, apareceu na porta da casa deles, num fim de tarde. Augusto, posso falar contigo um minuto? Perguntou, tirando o boné, num gesto respeitoso. Sentaram-se, no batente. Helena ficou por perto, fingindo arrumar umas coisas, mas ouvindo ao mesmo tempo. Carlos explicou que o estaleiro estava precisando de alguém com experiência prática de mar. Eles tinham engenheiros, tinham mecânicos, tinham soldadores. Mas faltava alguém que soubesse, na pele, como um barco se comporta na água de verdade. Alguém que pudesse dizer: essa ideia que vocês estão tendo aqui no papel vai dar problema lá no mar. Alguém que fosse ponte entre o desenho e a onda. Eu pensei em você, disse Carlos. Eu sei que você tá sem barco agora. Sei que deve estar difícil. O trabalho é aqui em terra. Não é pescar, é orientar, ajudar, meter a mão em algumas coisas também. O salário não é grande, mas cai todo mês. Não depende de vento, nem de maré. Augusto ouviu em silêncio. Dentro dele,
Dois homens discutiam. O pescador orgulhoso, que pensava eu sou do mar, não sou de chão de fábrica. E o marido preocupado, que pensava eu preciso trazer dinheiro para casa. Eu nunca trabalhei em lugar assim. Confessou. Não sei se sei obedecer relógio, bater ponto. Você sabe obedecer maré, que é mais difícil. Respondeu Carlos, meio rindo. O resto a gente te ensina. Helena sentiu o coração bater mais forte. Parte dela queria pular de alegria, abraçar Carlos, dizer sim por Augusto. Outra parte, a que ainda chorava pelo barco perdido, se ressentia. Essa proposta só existe porque nosso barco afundou. No fundo, ela sabia. O sinal que pediu talvez estivesse ali, sentado, de boné na mão. Augusto pediu uns dias para pensar. Esses dias foram longos. As conversas à noite giravam sempre em torno do mesmo tema. Dita, eu não sei viver longe do mar. Ele dizia, mexendo a comida no prato sem muito apetite. E se eu entrar nesse negócio, eu tenho medo de virar outra coisa. De deixar de ser quem eu sou. E se você não entrar, eu tenho medo da gente deixar de ser o que a gente é também. Ela devolvia. Marido e mulher comendo junto, na mesma mesa. Não sei quantos meses mais a gente aguenta assim. Só com o bico, Augusto. Ele ficava em silêncio. Ela também. A decisão parecia um duelo entre identidade e sobrevivência. No fundo, nenhum dos dois queria admitir que o mar, aquele velho companheiro, podia não ser mais a melhor opção. Mas, aos poucos, a realidade foi pesando. Mais uma conta batendo à porta. Mais uma ida à venda com a vergonha de pedir fiado. Mais uma noite em que Augusto acordou suando, sonhando com a água gelada tomando tudo de novo. Um dia, de manhã, ele olhou para o mar da porta de casa e sentiu algo diferente. Não era só amor, nem só respeito. Era também medo. E esse medo, misturado com a lembrança de Carlos oferecendo ajuda, inclinou a balança. Voltou ao estaleiro, apertou a mão do amigo e disse: eu aceito. Não sei se vou ser bom nisso, mas vou tentar. Os primeiros meses pareceram uma espécie de castigo prolongado. Augusto acordava cedo, como sempre, mas, em vez de ir para a praia com o barco, seguia pela estrada até o estaleiro. Lá, em vez de sentir areia sob os pés, sentia cimento. Em vez de ouvir o barulho das ondas, ouvia o barulho de martelo, máquina, conversas cruzadas. Em vez de guiar um barco, recebia ordens de gente mais jovem, que nunca tinha passado uma noite inteira no mar, mas que agora era chefe. Helena via a frustração estampada no rosto dele. No fim do dia, ele chegava com o corpo sujo de tinta, graxa, pó, e não de sal. Jogava a marmita vazia na pia, suspirava, dizia coisas como: hoje fiquei o dia todo lixando o casco. Quando vejo um barco, minha mão quer pegar no remo, não em lixa. Ela ouvia, acolhia, mas também lembrava, em silêncio, quanto dinheiro tinha entrado naquele mês. Pela primeira vez, eles sabiam que, no dia tal, haveria um valor fixo na mão. Isso não apagava a saudade de Augusto, nem o desconforto dele, mas começava a trazer uma calma diferente. Com o passar do tempo, Augusto começou a descobrir que não estava tão deslocado quanto imaginou. No estaleiro, muitas vezes, surgiam dúvidas que ninguém sabia responder com segurança. Será que esse casco aguenta tal carga? Será que esse motor, nesse lugar, não desequilibra? Qual a melhor forma de reforçar essa parte para não quebrar na primeira ressaca? Nessas horas, alguém lembrava. Pergunta pro Augusto. E, de repente, o homem que se sentia pequeno ali dentro passava a ser o centro da roda, contando casos de mar, mostrando com as mãos como a onda bate, explicando, com palavras simples, o que aconteceria se fizessem daquele jeito ou de outro. No começo, ele falava tímido, como se estivesse invadindo um território que não era seu. Com o tempo, percebeu que aquele conhecimento não vinha de livro nenhum. Era fruto dos anos em que quase morreu de susto com o motor falhando, em que viu o barco de amigo virar porque estava mal carregado, em que viu o casco rachar no lugar errado porque alguém cortou o custo na madeira. Os colegas passaram a respeitá-lo. O chefe começou a chamá-lo para reuniões rápidas, perguntando: você, que já esteve lá fora mais do que nós todos juntos, o que acha disso? Ele, que achava que ia perder a identidade, começou a entender que trazia pro estaleiro justamente a identidade que tinha construído no mar.
Helena via Augusto se transformando a cada dia. Não era uma mudança súbita, mas progressiva. Em certa noite, ele chegou em casa menos tenso. Sentou-se à mesa e contou, com um brilho discreto no olhar. Hoje, eles iam fazer o negócio errado num barco. E eu falei. No começo, torceram o nariz. Mas depois, um engenheiro foi lá, mediu tudo de novo e viu que eu estava certo. No fim do dia, me agradeceu. Ela sorriu. Não era só o reconhecimento. Era a voz de Augusto, pela primeira vez em muito tempo, carregando orgulho de si mesmo. Com o tempo, a direção do estaleiro percebeu o valor dele de maneira mais formal. No fim da década de 1970, quando a empresa começou a crescer, alguém sugeriu: por que a gente não coloca o Augusto para treinar os mais novos? Ele, que tinha medo de não saber obedecer relógio, agora era chamado para ensinar outros a obedecer o mar. E foi assim que aquele pescador anônimo, que um dia viu seu barco sumir no fundo do mar, se tornou referência dentro de um lugar que garantia o sustento dele todos os meses, sem depender de onda, de vento, de sorte. Continuava ligado ao mar, mas de outra forma. Helena, aos poucos, começou a respirar diferente. Não que os problemas tivessem sumido. Casa simples sempre tem algo para consertar, conta para pagar, imprevisto. Mas a base mudou. Eles já não estavam mais pisando em areia movediça o tempo todo. Havia um pedaço de chão firme, de rotina confiável. Um dia, anos depois, Helena estava sentada na areia da praia, num fim de tarde, como fazia de vez em quando. Gostava de olhar o mar. Não com o mesmo medo de antes, nem com a mesma expectativa. Agora olhava quase como quem visita um velho conhecido que já causou muita dor, mas também muitas memórias. As ondas vinham e iam, numa dança constante. Alguns poucos barcos ainda saíam mais ao longe. Mas, para ela, agora, a imagem desses barcos já não era mais a linha direta com o próprio futuro. Era só isso. Um pedaço da vida da cidade, não mais o fio que sustentava a vida dela. Sentada ali, com a saia tocando a areia, as mãos apoiadas atrás do corpo, o vento mexendo no cabelo, ela começou a lembrar de tudo com um encadeamento que só quem viveu consegue fazer. Lembrou das madrugadas frias na porta, vendo Augusto sumir no escuro. Lembrou de quantas vezes repetiu a mesma oração naquela mesa de madeira, pedindo proteção sem saber, na prática, o que isso significaria. Lembrou da sensação de estar sempre esperando algo, esperando o barco voltar, esperando o peixe, esperando um mês melhor, esperando um sinal. Lembrou do dia em que viu, na praia, pedaços do barco boiando e o marido quase sem cor, enrolado num cobertor. Lembrou da primeira noite em que não conseguiu rezar. Lembrou das contas, da humilhação de depender de outros, do orgulho ferido de Augusto. Lembrou do convite de Carlos, da resistência inicial, do medo dos dois. Lembrou dos primeiros dias no estaleiro, do cheiro de tinta, da roupa suja de graxa, da vontade de desistir, das vezes em que ela mesma pensou: será que fizemos besteira? Lembrou do primeiro salário que entrou, do primeiro mês em que conseguiu pagar tudo na data, da primeira vez em que comprou algo não por impulso, mas por planejamento. Lembrou do primeiro dia em que Augusto voltou para casa contando que tinha ensinado alguém, e não só obedecido. Lembrou da expansão do estaleiro, da promoção. E, juntando tudo isso, uma conclusão se formou dentro dela, clara como o traço de espuma que o mar deixava na areia. Se o barco não tivesse se perdido, Augusto nunca teria aceitado aquele trabalho. Nunca teria arriscado sair da única coisa que conhecia desde menino. Continuaria pescando, talvez até o corpo não aguentar mais, ou até um dia o mar não devolver. Se continuassem pescando, talvez nunca saíssem daquele ciclo de medo e incerteza. Talvez até conseguissem momentos de alegria, de fartura, de peixe bom. Mas a cada frente fria, a cada notícia de pescador desaparecido, o velho pavor voltaria. A vida inteira sob ameaça. A perda que parecia castigo foi, na verdade, o caminho estreito e doloroso que Deus usou para responder uma oração que ela nem percebia mais que fazia. Um futuro menos incerto. Ela suspirou, com lágrimas enchendo os olhos, não mais de revolta, mas daquela emoção de quem, finalmente, pega o filme da própria vida e entende uma cena que, por anos, foi apenas um corte seco, sem contexto. Naquela noite,
Helena voltou para casa com uma vontade antiga que não sentia fazia tempo. Vontade de rezar como antes. Não como quem briga, nem como quem cobra, mas como quem reconhece. Esperou Augusto dormir, como fazia antigamente. Apagou a luz da cozinha, se sentou à mesa e juntou as mãos. Por um segundo, ficou em silêncio, sentindo o peso daquela volta. Era como reencontrar um amigo de infância depois de muitos anos sem falar. Eu vim te agradecer, disse, por fim, baixinho. Demorou para cair a ficha. Viu? Eu não vou mentir. Te questionei. Te achei duro. Achei que o senhor tinha exagerado. Mas hoje eu entendo pelo menos um pedaço. Se o senhor não tivesse deixado aquele barco afundar, a gente estava afundado até hoje, num jeito de viver que parecia o único. Mas não era. Obrigada por ter salvo o Augusto 2 vezes. Daquela onda e da vida que a gente levava sem saber que podia ter outra. Ela não pediu nada. Não pediu mais dinheiro. Nem casa maior. Nem saúde eterna. Só agradeceu. Agradeceu pela dor. Não porque ela fosse boa, mas porque, no fim das contas, aquela dor tinha sido atravessada, não estacionada. Agradeceu pelo estaleiro, por Carlos, pelos engenheiros que tiveram humildade de ouvir Augusto. Agradeceu pela própria teimosia boa, que a fez continuar mesmo quando quis desistir. E ali, naquela casa simples, numa cidade pequena, uma coisa profunda aconteceu sem que ninguém de fora soubesse. O silêncio que antes doía se transformou em silêncio de paz. A mesma mesa que foi cenário de muitas perguntas sem resposta agora era cenário de um obrigado que, em si, já era resposta. Se essa história chegou até você no momento em que você olha para o que perdeu, um barco que afundou, um projeto que não deu certo, um emprego, um relacionamento, um plano de vida, e só consegue ver castigo, injustiça, ruptura, talvez ainda seja cedo para ver o desenho inteiro. Mas a jornada de Helena deixa uma pista. Muitas vezes, a resposta não vem como conserto do que quebrou, e sim como caminho novo que só apareceu porque aquilo que você segurava com tanta força foi tirado da sua mão. Você pode estar hoje exatamente na fase da onda, da água gelada, da notícia ruim, ou na fase dos meses de bico, de humilhação, de como foi que vim parar aqui. Ou pode já estar no meio de um estaleiro, um lugar que você nunca planejou estar, fazendo coisas que parecem abaixo do que você sonhou, sem perceber que, naquele ambiente, Deus está construindo respeito, estabilidade e um futuro que o antigo barco jamais poderia te dar. E talvez ainda falte um tempo até você se sentar na areia da praia da sua vida, olhar para trás e dizer: agora entendi pelo menos um pedaço. Até lá, mesmo que as palavras não saiam, mesmo que a oração seja só um pensamento solto dizendo eu não entendo, mas não quero largar sua mão. Isso já é fé. Uma fé cansada, sim, mas viva. Um dia, como Helena, você pode descobrir que aquela perda que parecia o fim foi, na verdade, o único começo possível para um caminho em que a dor não tem mais a última palavra. E, nesse dia, talvez você perceba que a oração mais poderosa que existe não é a que pede explicação, mas a que, depois de tudo, ainda consegue dizer, com sinceridade: obrigado por não ter feito do meu jeito.